Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de física ou matemática hoje. Não tem aula não, tô até com vergonha de dizer que é um canal de física e matemática, porque a gente fez um vídeo lá falando sobre origens de palavras e os amigos gostaram e lembraram de outras palavras e eu lembrei de outras também. Então essa aí é sobre formação, origem de palavras, 2 a missão. Eu acredito que pode ajudar vocês a enriquecer, principalmente vocabulário, para quem está preocupado em fazer redação. Mas eu vou tentar contar também algumas histórias deliciosas, algumas verídicas, outras nem tanto, e algumas etimologias bonitinhas, certinhas, né? E outras chutadas aqui totalmente, tá? Não tenho formação na área, é só para a gente brincar um pouco com o assunto, combinado? Então vamos lá. Eu comecei no outro vídeo falando sobre decorar e coragem, né? Que tem tudo a ver com estudar, né? Então ambas vêm de coração. E lembrei de outras interessantes. Primeira, concordar. Quando você concorda, você aproxima o coração. Quando você discorda, você afasta o coração. Quando você gosta de alguém, você é cordial. Essa é interessante, tem até um livro importante, se eu não me engano, de um parente do Chico Buarque, né, que é o Brasileiro Cordial, que fala sobre essas relações que as pessoas têm e resolvem com jeitinho, né. Outra é covarde, né, da mesma forma que quem tem coragem tem o coração, quem é covarde se afasta do coração, né. Vamos lá. Eu vou aqui para um será. É o seguinte, eu vou contar algumas histórias aqui, vamos dar uma paradinha na coisa séria e pensar sobre como as palavras elas se modificam e a gente pode pensar sobre o assunto. Não quer dizer que tenha a ver exatamente com a origem verdadeira da palavra, né? Duas em inglês que batem na minha cabeça pra caramba, né? Trust e delivery. Delivery é entregar, talvez a maioria de vocês conheça, porque em muitos lugares, em vez de falar serviço de entrega, fala serviço de delivery, porque a gente adora usar palavras em inglês, mesmo tendo palavra em português com o mesmo significado, né? Aí quando me disseram que iam startar uma reunião, eu falei, não, para, temos que iniciar, começar. A língua portuguesa se defende disso, diferente de alguns termos, por exemplo, de informática que não tem correspondência, né? Então até aí vai. Mas delivery, por que parto também é delivery? Porque pode ser que seja uma entrega da cegonha. Por que não, né? Eu imagino que possa ter a ver com isso, mas não tem base científica nenhuma. É apenas um feeling, é apenas um sentimento. Outro também, que é um chute longo meu, assim, poxa, aí tem truta. O que o peixe tem a ver com isso, né? Eu penso que possa ter a ver com aí tem trust, né? Então, aí tem conluio de pessoas para poder, ou de empresas para fazer alguma coisa funcionar de uma forma ilícita, né? Então, você está soltando pipa, vem 2 para poder cortar lá a tua pipa e tem truta, né? Mas esse daí é um chute. E outra que eu posso dizer para vocês com maior certeza é de que planeta, não é porque a Terra é plana, planeta vem de viajante em grego, então não tem nada a ver, tá? O planeta, por favor, planeta é geoide. E outra interessante é resiliência, né? Resiliência é um conceito de engenharia. Quando você tem uma coisa, por exemplo, se eu apertar meu dedo aqui, ele tem a tendência de voltar à posição normal. Isso é a resiliência do material. E começou a ser usada essa palavra para lidar com pessoas e com grupos sociais dizendo que são resistentes a determinadas situações de sofrimento e poder superar aquilo. Bem, em algum momento eu quero conversar com vocês sobre mitologia e em especial sobre mitologia grega. Então deixa eu falar isso aqui antes que eu esqueça, que mitômano, aquela pessoa que mente, que cai de trás e acha que está falando a verdade, né? Aí é uma questão de doença mesmo, né? Que a pessoa fala tanta mentira que acredita nas mentiras que fala.
infelizmente, tem a raiz em mito. Tá? Agora, mito não é necessariamente uma mentira. Mito é uma metáfora. Então, me permitam contar uma história deliciosa de um cara chamado Joseph Campbell, que, poxa, seria assim, um Indiana Jones da realidade, né? O cara que viajou o mundo para estudar mitologia. E ele insistia, né, de que mitologia é uma metáfora. Então ele foi numa rádio e o cara lá da rádio, uma figura lá do interior dos Estados Unidos, falou: eu vou falar para vocês que essa coisa de mito é mentira. Ele falou: não é mentira, é metáfora. Aí começou a entrevista, aí o cara falou assim: estamos aqui com um cara que é mitômano, né? Mentiroso, não sei o que lá, que ele fala de mito. Não. Aí o Joseph Campbell, ele insistiu: não, mitos não são mentiras, são metáforas. Aí o que é isso? Ele falou: não, se você está dizendo que é mentira, provavelmente você sabe a definição de metáfora. O que é uma metáfora? Aí o cara da rádio: agora, nossos comerciais, aí correu para o dicionário, aí o Joseph Campbell repetiu a pergunta. Aí o cara falou: não, metáfora é quando você tem uma comparação sem o termo de comparação, aí explicou direitinho lá, né? Não, tudo bem, então dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo: ele corre como uma gazela. Não, aí você tem um termo de comparação. Metáfora é se você disser que ele é uma gazela. Aí o cara falou assim: mas isso é uma mentira. O Joseph Campbell disse: não, isso é uma metáfora. Então, é interessante a gente entender, né, que a mitologia tem ensinamentos para trazer, mas desde que nós venhamos a entender de maneira metafórica. Nisso também a gente pode pensar um pouquinho no teatro grego e pensar na palavra personagem. Né? Persona significa máscara. Então o ator ia lá e podia fazer papel de um montão de personagens e só mudava a máscara, só mudava a persona. Então tem um amigo que fala uma coisa interessante. Alguém falou assim para ele: você tem duas caras? Eu falei: não, eu tenho um monte. Eu tenho um monte de personagens. Eu não sou o mesmo com o meu patrão, que eu sou com a minha esposa, que eu sou com meus amigos. A gente usa máscara, a gente usa personas diferentes, né? Então, me leva a outras duas palavras, né? Uma é indivíduo. Indivíduo, apesar de as pessoas falarem: não sei quem é muito individualista, quer resolver tudo sozinho. Mas é até uma dicotomia nessa palavra aí, que é a seguinte: indi, negação, duo, dois. Indivíduo é aquele que não se separa do outro, que não se separa da dualidade. Interessante, né? Então, de certa forma, estamos todos juntos. E para você ter tudo isso junto em uma pessoa só, a pessoa tem que ser íntegro. O cara tem que ser íntegro, a garota tem que ser íntegra. Íntegro não quer dizer que é simplesmente honesto ou simplesmente correto. Íntegro é a pessoa capaz de juntar todas as suas partes, né? E como nós sabemos, juntar uma parte noutra parte é questão de vida e morte, será arte, né? É uma arte você ser íntegro, apesar de todas as contradições. Bem, uma outra contradição é embora, né? Porque você vai em boa hora. Imagina, você está gripado, sofrendo, triste, cansado, aí você tem que ir embora e fala: vou em boa hora. Não, nem sempre ir embora em boa hora. Mas quando você fala para alguém parabéns, você quer dizer para a pessoa que aquele processo que ela está passando, que seja para o bem, né? Então, que isso aqui seja um parabéns para você, que seja para o bem de vocês aí, que a gente ajude com essas brincadeiras a aumentar o vocabulário aí para mandar bem em redação, por exemplo. Cálculo renal, cálculo integral e diferencial. Gente, cálculo vem de pedra, porque uma das formas que os pastores tinham de contar era ficar colocando pedrinhas dentro de uma sacola para cada, por exemplo, carneiro que passasse. Aí, então, 1, 2, 3, 4, aí ia contando com as pedras, iam contando com os cálculos. Então, cálculo renal é pedra no rim. E a matemática nasceu... desculpa aí. A matemática nasceu do cálculo, de juntar pedras. Agora tem uma forma melhor de fazer a contagem, que é a contagem sexagesimal. Acompanha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Quando você completa 12, você conta aqui, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gente, deixa eu ver se eu consigo pausar isso aqui. Desculpa aí que a voz tava dando uma picotada feia, né? Tenho esse terrível pigarro aí, mas desculpa a pausa, né? Vamos continuar. Então, ó, você vai contando de 12 em 12 e vai botando os múltiplos aqui. 12 vezes 5 é 60. Isso explica porque você conta minuto em 60, segundo em 60, por isso que algumas coisas são contadas de 60 em 60. É por isso que até hoje pessoas compram uma dúzia de bananas, uma dúzia, né, que é uma fração de 60, ao invés de comprar 10 bananas, que é uma forma de fazer contagem, uma forma de fazer cálculo sem ser com pedras. Vamos lá. Deuses gregos, olha, deuses gregos tem um monte de palavras que vêm das histórias dos deuses gregos. Então, por exemplo, eu vou lembrar de algumas, eu vou ver se eu tenho memória. Então, um processo mnemônico, porque mnemose é a deusa da memória, legal? A pessoa tem uma doença venérea, tem uma doença de Vênus, tem uma doença da deusa do amor. Repara aí que é o nome romano dela, o nome grego dela é Afrodite. Artes marciais. Marte é o deus da guerra, então por isso artes marciais. Um modelo que a gente tem do sistema solar hoje é o sistema heliocêntrico. Hélio é o deus do sol. Quando você quer saber o tempo, você pode cronometrar, ou pode saber a cronologia, porque Cronos é o deus do tempo. Poxa, tem histórias deliciosas, né? Tanatologia, porque Thanatos é o deus da morte. Ártico é urso, vem de urso. Não simplesmente porque os ursos estão no norte e os pinguins estão no Antártico, no sul, mas por causa da constelação de Ursa Maior e Ursa Menor, que também tem a ver com a mitologia grega. E Via Láctea, né, a Via de Leite. Então, 3 histórias super rápidas. Por que é Via Láctea? Porque quando Hércules ainda era bebê, Atena falou para Hera, a deusa mãe, amamenta o bebê está com fome. Só que Hércules está com tanta fome que arrancou o bico do seio de Juno, ou de Hera, né? Juno para os romanos, Hera para os gregos. E esparramou o leite longe e fez a Via Láctea, a via de leite, né? A outra, poxa, de Vênus e Marte foram pegos, tá, pelo marido traído, né? Porque Vênus era casada com Hefesto. Então ele foi pego. Eles foram pegos em atos de amor, Hefesto jogou uma rede em cima deles. Agora, como é que... por que eles foram pegos? Porque o guerreiro, se eu não me engano, Arcron, se o nome não foi exatamente esse, me desculpa, vou ter que pedir ajuda à deusa da memória, Mnemose, né? Esse guerreiro deveria acordar eles antes que Hélio, o Sol, os visse. Como o guerreiro não acordou eles, Marte, enfurecido com o guerreiro, transformou ele em um galo e obrigou a ele a anunciar a vinda do Sol todas as manhãs. Por isso que eu tenho um cunhado que odeia galo, porque acorda ele de madrugada, né? Então a culpa é de Marte, que transformou o guerreiro que deveria ter acordado ele para que eles não fossem pegos em ato de amor, porque Hélio, o Sol, viu tudo, né? Então, mais uma, eu acredito que seja uma história deliciosa. Outra, né? Por que setembro não é o mês 7, outubro não é o mês 8, novembro não é o mês 9 e dezembro não é o mês 10? Porque eram. Só que Júlio César achou que ele também deveria ser homenageado, como os deuses eram homenageados com os meses, né? Por exemplo, janeiro vem de Janus, que é o deus das duas faces, que olha para o passado e para o futuro e abre, e é o deus das passagens, né? Então, Júlio César falou que assim, não faz um mês aí para mim. Aí fez o mês de julho. Aí tirou um dia de fevereiro, que devia ser um deus que não tinha muito prestígio. Augusto César falou que assim, eu também quero. Então, botou mais um mês, né? Por isso que 2 meses juntos
Então, são 2 meses de 31 dias, né? E por isso que fevereiro ficou desfalcado, né? Porque eles tiraram. Então, era até grafado com letras maiúsculas, tanto os dias, os dias da semana e os meses do ano, né? Então, por exemplo, isso fica mais claro em espanhol, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, não sei se a pronúncia é essa, não tenho a mínima ideia, mas a Lua, a Marte, né? Não como planeta, mas como Deus Marte, Mércules, Mercúrio, jueves Júpiter, tá? É o deus dos deuses. Então, um dia da semana para cada um. Wednesday, eu vim saber em American Gods que é em homenagem a Odin, né? Então, você tem Monday em inglês, é o dia da lua, e Sunday em inglês também, que é o dia do sol, né? Então, também em homenagem aos deuses. Por isso que em inglês, dias da semana e os meses do ano são grafados com letra maiúscula. Ah, essa é deliciosa. O que prestígio e prestidigitação tem em comum? Prestidigitação é mágica. Prestígio é quando o cara, pô, tá legal, né? Ambos vêm da ideia de ilusão. Pode ver que toda vez que um técnico está prestigiado pela diretoria é porque ele está na beira de ser mandado embora do clube, né? Então, prestígio é ilusão. Se alguém falar para você, se está muito prestigiado, para pensar se você não está muito iludido. A outra é malária. Malária, mau ar. Não sabiam que era feito pelo vetor, né, pelo mosquito. O mosquito é Aedes aegypti, e Aedes aegypti significa o odioso do Egito. Mas poderia ser o odioso de Araruama, o odioso do Rio de Janeiro, o odioso do Carmo, o odioso de tudo quanto é lugar onde está essa maldição desse mosquito, Aedes aegypti, que é o odioso do Egito, que transmite a malária, que não tem nada a ver com mau ar, só que o pessoal pensava que era na época. Algumas sobre militares, né? Qual a definição de militar? Eu posso dizer para vocês que militar é aquele que está sempre com pressa para ir para algum lugar, quando chega no lugar tem que ficar esperando para caramba para algo acontecer. Não, brincadeira. Militar é aqueles que andam aos 1000. Inclusive, decurião e centurião, né? Eram os soldados romanos que tomavam conta de 10, decurião, e centurião, que tomavam conta de 100, né? Então, a ideia de hierarquia que a gente vai falar também. Mas antes, estigmatizado. Estigma pode ser ferimento, mas estigma também pode ser tatuagem. Então, o cara, quando está estigmatizado, quer dizer que ele está tatuado. E por que essa palavra ficou pejorativa? Porque quando o cara sentava a praça lá para ser soldado romano, fazia uma tatuagem dizendo de onde ele era, o batalhão tal. Não era batalhão, né, a palavra, né? Mas o cara era da legião, lembrei, da legião tal, assim, assim, assado, então era tatuado no braço dele. Aí a maioria dos generais vinham da nobreza. Os generais que vinham em ascensão na tropa, eles tinham a tatuagem. E eles eram muito bem recebidos, não pelo pessoal que vinha na nobreza, porque ele era estigmatizado. Assim, já que eu estou falando de soldado, né, de militares, feijão tropeiro, feijão da tropa. Estropiado, o que está ferido, é o cara que está fora da tropa. E não tem nada a ver com a etimologia, mas deixa eu contar rapidamente a história do queijo, né? Os soldados romanos, eles levavam bolsas que eram feitas das vísceras de bois, por exemplo, né? Então o cara fazia uma bolsa para poder botar água e fechava ali. Aí alguém teve a ideia de colocar o leite fermentou, só que o soldado come qualquer coisa, cara. Aí o leite fermenta, pô, até legal, aí inventaram o queijo. Eu não sei se isso é verdade não, tá? Mas como eu já disse no outro vídeo, tem histórias que são tão boas que se não for verdade, paciência, mas parece que é verdadeira sim. Voltando aos soldados, né? Você pode chamar de companheiro cumpanis, aquele com quem você repartiu, tem até um aqui por acaso, você reparte o pão. E camarada é aquele que fica no mesmo alojamento, então está na mesma câmara, né? Continuando aí sobre militarismo, né? Hierógrafo
e hierarquia têm raiz comum. E hieros é sagrado. Então, o hierógrafo é a escrita sagrada, hierarquia é a ordem sagrada, né? Então, a base do militarismo é a disciplina e a hierarquia, que seria a ordem sagrada. E daí também nós temos, deixa eu abrir espaço aqui que eu estou pegando meu bizu aqui. E sim, lembrei. Hierogamia, né? Hiero sagrado, gamia, amor, né? Casamento. Então, casamento sagrado. Então, casamento é do masculino com o feminino. Então, vou falar aí de algumas palavras do sagrado que vem da ideia do feminino, que tem a ver com humildade. Humus, humildade, voltar para a terra, para a mãe terra. Então, olha como é bonito, né? Quando você é humilde, você volta para a sua parte mais interior, você volta para a terra. E é interessante que quando você é humilde, o único lugar que você tem para olhar é para cima, né? Tem até uma história muito interessante de uma dessas cidades mineiras, eu acho que... eu tô esquecendo de qual cidade que eu visitei algumas. Um escravo ele teria que ser humilhado, então colocaram ele de uma determinada forma que todo mundo ia ter que enterraram ele num lugar em frente à igreja onde todo mundo passava. Então ele era pisoteado ali, ele era humilhado. Aí nasceu ali uma árvore onde o pessoal faz uma cruz. Então, como você ser humilde tem a ver com espiritualidade. Outra, a ideia de mãe, mater, traz as palavras madeira, por isso que quando você pede proteção, você bate na madeira, e matéria. Então, o que a gente tem aqui de mundo real, né, tem a ver com matéria. E o masculino tem a ver com espírito. Então, se a gente se volta para o Deus Pai, se nós estamos plenos de Deus, nós estamos entusiasmados. E espero que vocês tenham recebido essa nossa conversa também com entusiasmo, porque realmente me tomou um tempo para pensar, Cronos, me trouxe memórias, e umas coisas que a gente não pode perder é a ideia de memória. A iluminação deu uma caída aqui porque a iluminação está no computador, desculpa aí. Mas espero, mais uma vez, que vocês tenham recebido essa nossa conversa com entusiasmo. Eu me diverti fazendo. Um abraço para todos.